Oh, quão cego andei e perdi. Carta de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Por favor, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos, diante da palavra de Deus, em respeito a essa palavra, nós fazemos a leitura do texto sagrado. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como bem pequeno, leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de árvores, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Esta é cheia de mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós vos é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e não vos glorieis, sentindo o faccioso sentimento do vosso coração, não mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para com os que exercitam paz. Pode sentar assim. Quero aqui fazer uma observação sobre o texto. Para mim foi uma grande luta, porque quando eu coloquei no meu coração o desafio de expor a carta de Tiago, e hoje falta muitos pastores que não estão mais preocupados em fazer a pregação bíblica. A
pregação temática, ela deixa muito a desejar, porque ela é muito filosófica. A pregação bíblica, fiel ao texto, é algo raro. E quando eu peguei esse desafio, acredite, para mim foi muito complicado tratar esse assunto, porque é um assunto que mexe muito com o caráter das pessoas, né? E diante disso não pense que eu estou aqui, as palavras que o Espírito Santo colocou primeiro para mim, tratou comigo, né? Não pense que eu estive aqui com motivação de querer condenar, de acusar, de apontar para quem quer que seja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se for assim a gente vai ter que parar de pregar. Porque a Bíblia por si só, sendo lida, você vai ser confrontado pelo Espírito de Deus. Então não podemos ser hipócritas. Temos que pregar a verdade. Amém? Não vamos calar o Espírito. Vamos, como dizem nossos irmãos pentecostais, vamos deixar Deus falar. Tá? Então a primeira coisa que me veio nesse texto, eu me lembrei de uma história antiga, uma historiazinha antiga, de um senhor e de um escravo sábio, um sábio escravo ele foi apreendido, ele foi refém, porque uma guerra houve e a sua nação ficou refém e ele se tornou escravo. Mas era um homem muito sábio, esse escravo. Não consta nomes desse escravo nem do seu senhor. E certa feita estava o seu senhor na mesa e ele queria comer. E ele disse para o escravo: traga para mim a comida que você mais saboreia, que você mais gosta. Traga para mim. E aquele escravo calado, de cabeça baixa, escravo, naquela situação na qual ele estava, ele obedeceu ao seu senhor e foi e comprou a melhor comida e trouxe. E o seu senhor, olhando para este escravo, ele disse assim: para você, escravo, esta é a melhor comida? E ele respondendo, de cabeça baixa, não olhando nos olhos, porque a condição dele era de escravo, não olhando nos olhos do seu senhor, ele disse assim, com estas palavras: a melhor comida é a língua. E o seu senhor, intrigado, disse: como pode ser a melhor comida a língua? Ele disse, claramente, de cabeça fechada, cabeça baixa, de olhos, olhando para o chão, na condição de escravo, humilhado, ele disse: a língua, meu Senhor, porque quando esta está mastigando, quando esta está no exercício do mastigar, ela traz e fala a melhor língua para todos os homens. Porque é neste momento que as pessoas se entendem em qualquer idioma e em qualquer nação. Portanto, irmãos, como já foi dito nos domingos que tratei sobre a questão de Tiago, esse aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria, no casamento entre José e Maria. Este Tiago, escreveu a igreja da qual ele era e foi fundador de uma dessas igrejas. E ele estava diante de uma situação que ele tinha que resolver, e por carta ele escreve a esta igreja, começando com o assunto entre ricos e pobres, a diferença social. Depois no capítulo 1, no capítulo 2, ele repete, já trata a questão do preconceito do rico para com o pobre, que Deus não tem preconceitos com as pessoas. E no capítulo 3, intrigantemente, ele vem tratar a questão da língua, que parece que não tem nada a ver com as questões que foram ditas anteriormente à carta. Parece, mas acredite, tem tudo a ver. Porque essa igreja, além de ter problemas quanto a questões sociais e preconceito, essa igreja que tinha problemas quanto à questão
da classe social, do sentar na igreja, o rico tem o melhor lugar, o pobre não, tem que sentar no chão. Essa igreja também tinha um problema com a língua. Essa igreja tinha um câncer na sua língua, no seu membro. E este câncer não era tratado com quimioterapia, com radioterapia ou com qualquer outra terapia. Era um câncer na alma. É um câncer espiritual instalado na língua deles. Era um problema sério. E como diz o próprio Tiago aqui, ele enfatiza dizendo que o homem que consegue, se possivelmente existir este ser humano, se possivelmente existir este ser humano, que consegue refrear a sua língua, que grande homem este é, que sábio homem este é. Porque a consequência de refrear a língua, uma pessoa que consegue refrear a língua, guardar a sua língua do mal, uma pessoa que consegue não ficar falando como um tagarela, uma pessoa que consegue refrear as línguas no falar, ele está dizendo que também consegue refrear o seu corpo. Ou seja, se eu e você conseguimos dominar a língua, o corpo é consequência do domínio da língua. É isso a primeira coisa que ele está dizendo. Então, o tema que eu trago hoje dentro da carta de Tiago, no capítulo 3, é: aquele que refreia a língua, além de conseguir refrear todo o corpo, tem nele a verdadeira sabedoria. O tema é isso: aquele que consegue refrear a língua, além de conseguir refrear todo o corpo, tem nele a verdadeira sabedoria. Porque tudo está junto. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto que Deus despertou para mim, primeiramente, despertou para mim, é que, primeira coisa, é que dentro desse texto, o apóstolo Tiago, o discípulo Tiago, o irmão de Jesus, ele está dizendo que existem pessoas que, quando não refreiam a língua, ela tem um desequilíbrio na língua que traz grandes danos. Ou seja, as pessoas que têm um desequilíbrio na língua, ela pode causar grandes danos, como diz o texto, no verso 1 e verso 2. Eu quero que você acompanhe a sua Bíblia aí. Como é que ele diz aí? Meus irmãos, primeira coisa, ele diz: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear tudo. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aí, dentro do texto da palavra de Deus, é que Tiago está nos dizendo que a pessoa desequilibrada, ela não consegue parar de falar. Que a pessoa desequilibrada, ela não tem como agir de outra forma, senão dentro do seu desequilíbrio. Que a pessoa que é desequilibrada, ela não consegue dominar a sua língua, ela não consegue engessar a sua língua, não consegue parar a língua. Em dado momento ela consegue apenas me parecer que é desabafo, mas não é isso que Tiago está falando. Ele está falando daquelas pessoas que têm um coração maldoso, que não pensam nos limites do que a língua pode fazer. Sabe o que uma língua pode fazer? Uma palavra maldita pode, num menino de 10 anos, num menino, uma menina de 8 anos, numa pessoa que não teve uma boa criação e recebeu uma palavra mal colocada, pode destruir a vida dessa pessoa.
uma palavrinha. Como, por exemplo, a pessoa que disser assim: isso é um infeliz. Outra palavra: você não tem jeito. Você é um amaldiçoado. Você não presta. Você é um preguiçoso. Estas palavras, como diz aqui Tiago, ela tem um poder, uma potência tão forte, uma potência tão grande, que ela gera um impacto nas emoções, na consciência, na mente, na estrutura daquela pessoa, que nunca mais, provavelmente, se ela não superar isso, aquela pessoa vai ser a mesma. E acredite, é dado estatístico, a maioria das pessoas que são fracassadas na vida é porque um dia receberam uma palavra mal colocada na vida delas. É impressionante como uma palavra maldita, como a língua, ela é maldosa. O próprio Tiago coloca aqui que a língua, ela pode causar um mal tão grande e destruir uma vida. Outra questão que ele diz: cuidado para não ser mestre de si mesmo. Muitas pessoas estão hoje sem querer ser obedientes. Muitas pessoas estão usando da língua para dizer assim: eu sou mestre de mim mesmo, eu que me ensino, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não me submeto a nada, eu não submeto a ninguém. Mestre de si mesmo. Eu não dou autoridade a fulano, eu mando em mim. E isso, uma pessoa dessa se atribui ser de Jesus Cristo. O que mais assusta é que uma pessoa dessa atribui ser de Cristo, propriedade exclusiva de Deus. É isso que me deixa preocupado. É porque se a pessoa tem no coração a dureza de dizer, com a sua língua, com a sua boca, ela pragueja e diz, no seu praguejar: eu não me submeto, eu não sigo, eu não obedeço. Me assusta essa pessoa dizer que é propriedade de Deus. Me assusta essa pessoa dizer que é de Cristo. Me assusta. Porque não dá para acreditar. Não dá para acreditar. No versículo 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ele diz assim: vê também os navios. Não é? Ele fala também dos cavalos que tem domínio, o navio que tem domínio. Ele fala tudo isso aí. Ou seja, a boca de muitos cavalos, quando coloca-se freio, todo o seu corpo é dominado. É notável nos navios que, impelidos pelo vento, são conduzidos por um pequeno leme. Ele está usando aqui uma ilustração bem simples. E cavalo, quando tem o seu, aquela coisa que refreia ele diz que todo o corpo do cavalo, quando freado por aquela instrumentalidade que tem na sua boca, todo o corpo do cavalo obedece. Ao mesmo tempo, o navio com o seu leme tão pequeno, o navio com aquela gigantesca tão grande, e um leme só, pequenininho, quando dominado, conduz para o lugar certo o navio. Isso fazendo a ilustração quanto à língua. Isso ele reforçando a questão de que nós temos que ter cuidado com a nossa língua, meu irmão. Esses dias eu escrevi sobre isso. E muitas vezes a gente fala coisas que nos tornam refém daquilo que nós falamos, porque traz consequências horríveis. Nós temos que ter tanto cuidado com o que nós falamos que podemos nos tornar refém do que nós falamos. Porque dependendo de quem você disse, aquela pessoa pode estrategicamente usar contra você o que você falou. Cuidado com a língua. É muito perigoso esse negócio. É muito perigoso. No verso 5, quando ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro. Um pequeno membro diante de tanta
tantos membros que nós temos no nosso corpo. Ele diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nossa! Você já viu aquelas pessoas que com a palavra causam um grande problema? Causam uma grande confusão? Era só ela abrir a boca. Eu já vi, eu conheço muita gente assim. Na hora de falar, parece que tem uma multidão de gente buscando uma guerra com ela. Tem que orar. Tem que pedir a Deus para que coloque sabedoria no falar. Porque a fala, ela mal colocada, ela causa um fogo, ela traz uma guerra, ela traz uma confusão, ela traz para si tribulação e grandes problemas. É isso que ele está dizendo. Assim também, embora a língua, pequeno membro no corpo, se gaba, né? Ele diz, grandes feitos. Aí eu me lembrei daquelas pessoas, daqueles caras, né? Que ficam nas esquinas da vida, ficam em alguns lugares, e eles ficam se gabando da noite que passou numa balada, né? Se gabando, não fez nada. Não aconteceu nada, mas ele não diz assim: olha, eu fiquei com 10 nessa noite. Alguém falou, só 10? Olha que língua feminina. Só 10? Aí o outro disse, eu fiquei com 20. Aí o cara, o terceiro, para não ficar por fora, diz assim: só 20, só 10? Eu fiquei, foi com 30, você não viu não? Como se gabam. A língua é perigosa porque é tão tentador se gabar, é tão tentador a gente não ficar por baixo das coisas. É tão tentador a gente não querer ficar humildemente e dizer, não, eu não sou isso tudo não, eu não consigo isso não. É mais provável que a gente queira se exaltar. É mais provável querer se orgulhar. É mais provável querer expor que é o bambambam da história, que é a última rapadura do Nordeste fabricada. É mais provável. Isso ele diz no versículo 6 a 8, ele trata sobre essa questão. A língua, quem pode dominar? Uma pergunta que ele faz, né? Com ela, é interessante essa parte. Com a mesma língua, maldizemos o irmão, e com esta mesma bendizemos a Deus. Sabe de quem foi que eu me lembrei? Eu me lembrei de igrejas. Não me lembrei de outra situação. Quando é que nós bendizemos a Deus? No louvor, né? No louvor nós exaltamos, no louvor nós adoramos, no louvor nós bendizemos a Deus com todo o nosso coração. Eu me lembrei disso. Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão da nossa vida. Porque se quando louvamos dentro da igreja, bendizemos ao Senhor e lá fora amaldiçoamos o nosso irmão, que coisa terrível isso. Que tristeza é isso. Eu me lembrei disso. Então nós temos que ter cuidado, que esta língua da qual nós temos em nossa boca, cada uma delas aqui existe, cada uma delas pertence a um ser, certo? Esta língua, ela tem capacidade de abençoar e tem capacidade de amaldiçoar, ela tem capacidade de bendizer o irmão e tem capacidade de maldizer aquele irmão, tem capacidade de bendizer a Deus e tem capacidade até de maldizer com Deus. É uma coisa triste, tal mesmo, quando não dominada. É uma coisa terrível, tal mesmo, quando não controlada. Tal mesmo, quando desequilibrado, causa tragédias. Isso nós podemos ver ali. Se você quiser conferir, nós já lemos o versículo 9 ao versículo 12, eu vou só reler, se você quiser acompanha. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Outra ilustração que ele usa cotidiana e simples. É como que ele diz assim: laranja pode dar uva, uva pode dar pitomba, pitomba pode dar caju. Não. Então nós temos que ter cuidado, porque com a nossa língua nós não podemos dizer eu amo a Deus e dizer eu odeio meu irmão. É uma tragédia. Eu amo a Deus, mas eu quero que aquele irmão se dane. Isso não é de igreja. Isso não é de igreja. Ok? Para terminarmos, a gente vai trabalhar só os versículos de 13 a 18, para a gente concluir. E ele trata sobre a verdadeira sabedoria. E para mim, aquele que tem a verdadeira sabedoria é aquele que sabe refrear a sua língua. O que tem sabedoria não é o que fala muito, não é o que fala demais. Isso inclui a mim dentro dessa questão também. Inclui a nós todos. Ou seja, o verdadeiro sábio é aquele que consegue engessar a sua língua. Engessar, fica engessado. Paralisar a sua língua. É isso que ele está dizendo. Esse é sábio. Esse é sábio. Então a primeira coisa que faz uma pergunta no versículo 13, ele faz assim: quem entre nós é sábio? Por que Tiago disse isso? Porque Tiago disse: quem entre nós é sábio? Depois que ele estava tratando sobre a questão dos problemas de língua na igreja, a igreja cheia de problemas, um falando do outro, amaldiçoando o outro, bendizendo a Deus e amaldiçoando o outro, bendizendo a Deus e falando mal do irmão. Aí ele diz assim: quem entre vós é sábio então? Ele expõe a todos, deixa todos desnudos, incapazes de dizer assim: nós somos sábios. Porque eles não eram sábios. Na verdade, ninguém é. Porque ninguém consegue refrear. E aí, o que é que nós devemos fazer? Irmãos, só tem um jeito. É naquele momento em que você estiver conversando com determinada pessoa, algo que ela teve uma impressão, ela teve um momento de achismo, uma síndrome de achismo, e você pedir ao Espírito Santo que lhe guarde, e você feche e costure a sua boca para que você não tenha problemas. Ingessa. Ele diz: quem é sábio? Quem? Não existia sábio, porque do pobre ao rico estava todo mundo falando mal um do outro. O pobre, que estava na igreja lá de Tiago, estava falando mal do rico, porque o rico estava menosprezando ele. O rico estava falando do pobre, porque ele estava dizendo assim: esse aí é meu empregado e tem que sentar no chão, ele não merece os melhores lugares. Estava um falando mal do outro. Estava um caos. A igreja que Tiago estava à frente, escrevendo para ela, estava um caos. Estava uma igreja totalmente destruída no seu caráter. Tinha prosperidade, tinha pessoas servindo, atuando, mas a igreja estava um caos espiritual. A segunda coisa, ele fala no verso 14, ele trata a questão da inveja, ou seja, existe sim uma ligação entre a boca que fala muito com inveja. Existe uma relação entre a boca que fala muito com inveja. Olha o que ele diz aí no verso 14: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de divisão, né?
em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Nossa, tinha 3 problemas aqui muito sérios nessa igreja. 3 problemas muito sérios: inveja, um sentimento de divisão e de politicagem da igreja, grupinhos, panelinhas, e ainda tinha quem mentisse contra a verdade. Ainda tinha quem mentisse contra a verdade. Ou seja, pessoas que tinham a capacidade de contra a verdade mentir. Mentir contra a verdade. Mas será que fica sem impunidade quem mente contra a verdade? Será que fica ileso espiritualmente quem minta contra a verdade? Será que fica ileso? Será que é blindado a pessoa que mente contra a verdade? Será, meu irmão? Será, minha querida irmã? Que a pessoa fica impune? Fica não. Você viu que ele disse que a língua pode causar uma guerra mundial, uma destruição. Então, toda língua, quando fala alguma coisa que não seja verdade, principalmente contra a verdade, ela tem uma consequência tão triste, mas tão triste, que ela não fica ilesa. Ela traz problemas para os outros e problemas para si. No verso 15 e 16, o apóstolo Tiago, discípulo Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, ou seja, a inveja, o sentimento de divisão, de politicagem, de panelinha, e mentir contra a verdade. Isso não tem sabedoria, diz aqui Tiago. Não é a sabedoria que vem do alto. Essa é uma sabedoria terrena, que ele diz aqui, mas terrena, animal e diabólica. Ele dá origem. Ele diz qual é a origem que vem. Tal sentimento de inveja, de politicagem, de facção, de mentir contra a verdade. Ele diz a origem é diabólica e terrena. Não é de Deus, não vem do Pai das luzes, não vem do alto céu. Não é de Deus. Usar a língua para inveja, usar a língua para sentimentos facciosos, usar a língua para mentir contra a verdade. Não é de Deus. Não é de Deus. Para terminar, versos 17 e 18, que todos nós queremos como seres humanos, principalmente nesse tempo de hoje. Todos nós queremos isso aqui. Todo mundo gosta de dizer, pastor, eu queria que o senhor pregasse. Pois até você não, mas talvez alguém um dia possa dizer, pastor, eu só queria que o senhor pregasse o versículo 17 e 18, porque o resto dos versículos que o Tiago está falando, todos nós queríamos ouvir apenas o versículo 17 e o versículo 18 de Tiago. Veja o que é que ele diz. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam paz. A sabedoria, diz aqui, de Deus, vem do alto céu, do Pai das luzes, do Deus todo-poderoso, puro, intocável, santo, sem mácula, todo verdadeiro. Ele disse essa sabedoria de verdade, a sabedoria que faz refrear a língua e não falar besteira, e não expor a vida do irmão, e não destruir a imagem da pessoa, e não caluniar, e não mentir contra a verdade. Sabedoria vem do alto, ela trata com misericórdia. Olha como é a sabedoria de Deus, recheada de quê, meu irmão? Misericórdia.
Recheado de quê, irmão? Mas de moderação. Recheado de que mais, irmão? Bons frutos. E que mais? Parcialidade. E o melhor de todos, não existe hipocrisia. Nas coisas de Deus não tem hipocrisia. Aí ele diz: tudo isso traz um fruto maravilhoso para todos nós. Ele diz assim: o fruto da justiça que se semeia. Ou seja, se eu abro minha boca e digo: irmão, elogio o irmão, abençoo o irmão, falo bem do irmão, corto quem fala do irmão, se eu semeio este fruto, se eu declaro este fruto, se eu falo este fruto, semeio esta verdade, eu sou de paz. Eu sou de paz. E ele diz que existe paz para quem exercita a paz. E eu te digo: quem fala demais não quer paz, quer guerra. Quem fala muito quer guerra, quer briga. Quem fala pouco quer paz, porque é de paz. E nesse momento eu te convido a baixar a tua cabeça, porque quem sou eu, né, para perdoar o pecado de alguém? Inclusive Deus. Quem sou eu? Eu sou. Mas eu te digo agora que surgiu a você. A você é o Pai das luzes, ao Pai da misericórdia, da compaixão, dos bons frutos, o Pai da paz, o Shalom, o Senhor é a minha paz. A este Deus, e dizer: Deus me dê a capacidade de refrear a minha língua. Meu Deus, me perdoe, me dê a Deus os nomes das coisas de quem você falou, do que você falou. Delete agora e exclua todos os pecados que por sua boca saíram. Esse é o teu momento com Deus e o meu momento com Deus. Amém? Ore a Deus no seu lugar. Não queira guerra, queira paz. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado porque eu consegui vir até o final. Obrigado, Pai, e nos ajuda a guardar os nossos lábios, a nossa língua, esse membro tão perigoso que é a nossa língua. O membro mais perigoso do nosso corpo é a nossa língua. Perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Lava-nos do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. A espada da lei.